Oi, esse aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste, e hoje a gente tem uma convidada muito legal, que é a deputada Silvia Waiampi. Tudo bem, deputada? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença. E eu é que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo, é uma honra ter a senhora aqui. E a gente está aqui com o Roberto Marques. E aí, pessoal? Que é quase meu primo. É isso. E a Joyce Bafezoli. Olá, tudo bem? 2 M's, 2 F's, 2 L's, 2 2 F's, 2 E's, 2 L's. Não, mas não tem 2 M's. É um Não, só. 2 M's não. só. Esse é Um demais, M. é demais, né? Eu tenho XY. Deputada, olha, eu queria dizer, eu vi a senhora dando entrevista no nosso Sem Filtro e gostei muito da entrevista, achei muito legal. Falei, queria muito que ela viesse aqui no programa também. E a primeira coisa que me impressionou foi seu estilo, entendeu? Porque a senhora é uma pessoa urbana, vive na cidade, mas mantém a tradição indígena na moda que a senhora usa. Né? E é isso que tem que ser, não tem que vir de cocar, né? Isso é um exagero, quase um folclore. É um apelo, né? Um apelo meio demagógico até, né? Então eu queria perguntar a primeira coisa isso, por que tanta gente faz questão de manter o indígena brasileiro na pré-história, na miséria? Por que existe isso? Primeiro porque é lucrativo, né? É lucrativo para algumas organizações, para algumas pessoas, mas não é lucrativo para o indígena. O indígena permanece segregado, permanece isolado, igual a 1500. Então, um povo desbravador chegou nesse território dominando uma ciência. A bússola, a navegação. E trazia consigo uma tecnologia, que era a pólvora, a arma de fogo. E com essa ciência e com essa tecnologia, subjugou um povo. Domina quem domina. Então, com todo esse aparato, que não era um domínio dos povos que viviam na América do Sul, esse povo foi sendo subjugado, isolado, segregado. A partir do Tratado de Valladolid, que se começou a julgar se indígenas seriam ou não possuidores de alma. Definiu-se que sim, indígenas teriam alma no Tratado de Valladolid. Então, a partir daí, não podemos escravizá-los porque eles são o elo perdido do Éden. Então vamos escravizar aos negros. Então, é tudo uma construção histórica para esse isolamento. A partir daí, obviamente, nós sabemos que o Brasil foi utilizado como uma colônia de exploração. Ainda continua um país riquíssimo, cheio de possibilidades, mas é necessário que se use uma narrativa, um povo ou uma história ou um segmento para que você consiga controlar uma nação. Controlar toda uma especificidade geográfica, né? Então, criou-se uma narrativa de que indígenas devem continuar sendo intocáveis, como em 1500. Só que a sociedade avançou. A sociedade está no século XXI dominando tecnologias e negando, por meio de um ideal imaginário, por meio de uma política de segregação, um povo, tirando dele o potencial e a possibilidade e o direito de se desenvolver economicamente. Criam narrativas, impõem sobre eles a missão de salvar um mundo, de preservar um planeta, de permanecer intocável com a perda da sua própria dignidade. Então, nós vemos povos com uma perda total de dignidade, de direitos, enquanto pessoas recebem dinheiro, né, de vários e vários outros países que financiam organizações não governamentais para manterem esse povo com a cortina de fumaça, isolado, mas dizendo que estão protegendo esse povo, mas na realidade estão negando a ele a dignidade. Então, muitos países, muitas organizações lucram com a perda da dignidade de povos indígenas brasileiros. E como que o indígena pode fazer para reverter isso? A gente está vendo a CPI das ONGs, muitas denúncias aparecendo agora de indígenas, porque o indígena tem noção de que ele é usado, mas a maioria sabe, tem consciência disso, ou tem aqueles indígenas que estão lá vendidos, ou não chegou ainda esse conhecimento para eles? Olha, é como o próprio povo brasileiro. Alguns têm plena consciência do que estão participando. Outros não têm. Outros se sentem na obrigação de respeitarem e seguirem essa doutrina, porque senão eles não serão ouvidos.
Então, veja bem, você está dentro de um país que te segregou, de um ideal imaginário. Veja, eu não estou falando de preconceito, eu estou falando de ideal imaginário, porque até quem nos assiste agora, se fechar os olhos e nós pensarmos em indígena, eles vão me jogar lá em 1500, eles não vão conseguir me ver neste século. Mas a culpa é da pessoa? Não, não é. Ela não está sendo preconceituosa. Foi um ideal imaginário que foi implantado e que está sendo alimentado até hoje. Só que, para um povo que, ao longo da história, perdeu tudo, não tem absolutamente nada, a não ser a sua identidade, o seu pertencimento. Então, é tudo que eles têm. Mesmo que tudo aquilo que eles tenham seja a pobreza, seja um engano. Então, muitas das vezes, quando falam para o indígena que ele tem o potencial para ser igual a qualquer cidadão brasileiro, como ele também o já algumas organizações já dizem, não, você vai perder a sua identidade, a sua história vai morrer. Mas a história dele é só aquilo. Ele só conhece aquele mundo, ele não conhece o mundo lá fora. Por exemplo, eu recebi um pedido de ajuda de uma indígena que disse, eu quero elétrica, porque ela não conseguia pronunciar energia elétrica. Ela dizia, eu quero elétrica, eu também sou ser humano. E eu perguntei, mas como assim? Se existe o programa Luz para Todos, vocês têm direito. Veja a população aqui fora da reserva, eles têm energia elétrica, mas por que vocês não têm ela? Não é que a gente não queira, nós queremos. Mas a ONG vem e proíbe, diz não vai ter energia elétrica. Inclusive já tiveram indígenas que falaram para mim que uma determinada ONG, quando houve a discussão de ter ou não ter energia elétrica dentro da aldeia, falaram para eles, não, vocês vão virar uma favela. E alguns perguntarem, o que é favela? E mostrarem um confronto armado no Rio de Janeiro entre policiais e traficantes. Então, qualquer povo que não conhece, que não tem entendimento, que não tem um convívio, que não tem perspectiva da geografia, da geopolítica, ou como o crime organizado se instalou naqueles lugares, olha e acha que a culpa do crime organizado é energia elétrica. Então, eles dizem, eu não quero isso para mim. Uma coisa leva a outra, né? Então, energia elétrica vai levar isso ao crime. É o crime, Boa parte dos povos indígenas brasileiros vivem sob essa pressão ideológica, emocional. E é doloroso. É doloroso a pressão pelo qual eles passam, pelo qual nós passamos. Veja quantas vezes eu sou imputada e olham para mim e dizem, mas você não é mais indígena. Por quê? Porque eu não estou nua, porque eu domino a língua portuguesa, porque eu estudei. Então, significa que eu estou presa numa percepção de que se eu não for analfabeta, de que se eu não estiver nua, se eu não tiver posse, se eu não tiver um potencial acadêmico, eu deixo de ser ou eu sou? É aquela história do índio de iPhone, não pode ter iPhone. É isso que eu ia falar. Agora, quando uma pessoa de uma tribo, um indígena, consegue acesso a alguma coisa, consegue acesso a um carro, a um celular, alguma coisa, a sociedade também enxerga ele como uma pessoa que não faz mais parte daquilo, né? Então, novamente, nos condenando a perder a nossa identidade. Veja, eu olho para ti e digo assim, mas o seu cabelo está muito sofisticado, então você não é mais brasileira. Por quê? Porque você decidiu ter um cabelo mais sofisticado? Porque você decidiu ter um brinco que de repente não foi confeccionado dentro desse território? Então eu olho para ti e digo que você perdeu a sua identidade ou que você não merece ser brasileira. É tudo que você tem. Por quê? Porque você não seguiu o meu padrão, o padrão que eu criei, do qual você deve estar presa nele. Então a sociedade precisa entender isso, que muitas das vezes ela não está ajudando a salvar um povo quando ela diz assim, mas eles gostam de Hilux, ali que é terra, mas não fazem a diferença de que muitas das vezes aquele povo que está ali não é o mesmo que eles viram num determinado movimento
que gerou um caos, né, dentro de uma cidade ou numa estrada. Então, justamente porque o Brasil ficou muito distante dessa percepção do que é ou do que são os povos indígenas brasileiros. Existem várias etnias, né, são mais de 200 línguas faladas, são mais de 358 povos com culturas diferentes, com relações diferentes entre a sociedade. Então, os povos indígenas do Nordeste são diferentes dos povos indígenas do Centro-Oeste. Sim. Como os da Amazônia brasileira, que vivem mais isolados. Então, enquanto a sociedade ela não tiver essa relação com os seus parentes, nós continuaremos condenando a nossa nação, porque nós estaremos colaborando com narrativas internacionais para dominar este território. E existe uma questão também que é assim... o indígena, segundo essas forças, vamos dizer, que a gente chama de esquerda, né, o indígena tem o monopólio da bondade, são todos puros, né, e o conquistador europeu é mau. Né, e quando, na verdade, isso é desumanizar o próprio índio, dizer que ele tem que ser bom o tempo todo, e eu imagino que deve ter gente ruim também, gente que não deve ser tão boa, né, tira a perspectiva da realidade dessas pessoas, se transformam em santos quando... E transformam Eu acho que tira um pouco também da necessidade que as pessoas têm, né? Inerente ao ser humano. Ele precisa ter acesso a alguma coisa, ele precisa comprar, ele precisa fazer, ele precisa ter também. Ele não dá para viver sempre dessa maneira isolada e quieta num canto, né? Veja, de maneira passiva. Muitas das vezes, você diz assim, ganham uma narrativa dizendo, veja, povos indígenas estão isolados, veja como eles estão sofrendo. Tá, mas não se pode abrir uma estrada para chegar até eles, para poder levar saúde, para poder levar cidadania. Você não pode abrir uma estrada. Por quê? Porque existem pressões internacionais que dizem que você não pode derrubar a árvore. Como assim? Né? Mas aquele povo pode continuar isolado? Então o famoso se vira para chegar lá. E aí você vê sendo perpetuado uma construção de uma narrativa e a desconstrução da dignidade de um povo. Por que povos indígenas não podem ser tão bons quanto a sociedade vivente, urbana? Por que povos indígenas brasileiros não podem ser tão ricos como os indígenas americanos, norte-americanos? Silvia, esse é o X da questão. A gente tem que falar de Brasil. O único nativo, o único que nasceu no Brasil é o indígena. Todos nós somos descendentes de europeus, de qualquer outra... E de indígenas também. E de indígenas também. Mas a partir do momento que nós criamos essa cortina de fumaça que foi criada pelos países internacionais, por meio das ONGs, eles usam os indígenas e o brasileiro aceita. O brasileiro tem que levantar essa bandeira. Porque a gente está abrindo a porta para o exterior. Soberania não se negocia, não se empresta e não se revoga, não se recusa. Nós somos um país, nós somos uma nação e devemos ter esse entendimento enquanto nação. Proteger o nosso território, proteger o nosso povo, e as opiniões internacionais não devem interferir na soberania desse país. Enquanto a sociedade brasileira não tiver essa consciência, nós estaremos o tempo inteiro sendo subjugados e induzidos e comandados pela opinião alheia e não pela necessidade do nosso povo. Por exemplo, a exploração do potássio no Brasil. Né? Nós temos uma das maiores reservas do mundo de potássio. E para que serve esse potássio? Esse potássio serve para a nutrição do solo. Veja, nós não podemos mais fazer a agricultura como a agricultura do passado. Você plantava, você colhia, depois você tinha que queimar para renovar aquele solo. E você só poderia usá-lo um tempo depois, anos depois. Tá, com a nova agricultura, o que é que ocorre? Você hoje pode nutrir esse solo imediatamente após a colheita e fazer um novo plantio. E isso, você aumentar esse ciclo e alimentar ainda mais a população. Nós alimentamos praticamente a metade do mundo. Tá, mas quem domina o mercado dos fertilizantes, dos aditivos de fertilizantes no mundo? A Rússia. Então veio a pandemia e nós ficamos na mão da Rússia.
E isso é necessário que a população entenda que foi necessário o presidente da República, na época, o Jair Messias Bolsonaro, ir até a Rússia e negociar com eles, né? A não interrupção do fornecimento desses aditivos. Mas por quê? Porque o Brasil alimenta o mundo. Então, nós precisávamos desses aditivos para poder nutrir o solo, para alimentar o mundo. O mundo iria entrar em colapso. Mas por que o Brasil está na mão da Rússia? Por quê? Nós temos uma reserva de potássio em Autazes, uma das maiores reservas do mundo. Por que nós não exploramos? Porque se nós explorarmos, nós vamos dominar o mercado da agricultura. Nós seremos uma potência enquanto nação e uma das maiores potências econômicas. Obviamente, então se precisa criar uma narrativa para que você não afete o mercado internacional. Então a pressão, olha, você não pode explorar esse território porque esse território é sagrado, porque esse território é um território santo, ou porque se você explorar essa reserva de potássio, você vai destruir o mundo. Quer dizer, ninguém perguntou ao povo do norte brasileiro ou a Amazônia brasileira, se ele quer realmente pagar essa conta severa com a perda da sua dignidade. Então o Brasil está pagando a pior conta do mundo com a dignidade do seu povo, com a pobreza do seu povo, para manter a integridade da Europa. Um dos principais desafios do agro brasileiro é essa dependência do fertilizante, do defensivo agrícola, que tem que importar, sendo que nós temos. O que falta para o Brasil explorar o potássio? É legislação? É falta de vontade? Como que a gente poderia ser autossuficiente? Eu vou deixar um pouco mais ampla até a questão, porque não só o potássio, a gente tem outros minérios que são mal explorados aqui, que fazem parte de reservas indígenas, ou locais que não são de difícil acesso e deveriam ser explorados até com a ajuda de povos originários daqui, que poderiam dar caminhos, dar soluções para os problemas que a gente tem, e mesmo assim não são feitos, né? Acho que a grande pergunta é essa, por que não? Nós começamos esse podcast falando sobre uma coisa chamada tecnologia e sobre uma coisa chamada ciência. Né? A ciência e a tecnologia avançou a tal ponto que é possível mapear áreas ricas em vários minérios, né? Por exemplo, satélite consegue, inclusive, detectar queimadas. Perfeito. Né? Então, o Brasil inteiro está mapeado. Está mapeado onde tem reserva de tântalo, água potável, água mineral, onde nós temos cassiterita, onde nós temos ouro, diamantes, onde nós temos nióbio. Tântalo, por exemplo, o Amapá, que é o meu estado, ele é riquíssimo em tântalo. Mas para que serve o tântalo? Para fazer a liga de conectores. Ele serve também para fazer material médico cirúrgico utilizados, por exemplo, na odontologia, na medicina. Se você domina esse mercado, você deixa de depender de outro país. Nióbio, por exemplo, que é importantíssimo, se você domina esse mercado, você deixa de depender. Então, você vai vendo que vão criando narrativas que te impossibilitam de tomar domínio sobre o seu próprio território. Então, é uma expressão que eu sempre utilizo. Domina quem domina. Nós seremos subjugados se nós não dominarmos a ciência e se nós não dominarmos a tecnologia. Mas qual a saída que a senhora entende muito desse assunto? A senhora tem prática, a senhora é indígena. Qual seria uma alternativa para essa atual política de tem uma tribo ali, nós vamos fazer um território, uma reserva do tamanho da Ucrânia para aquela tribuzinha, e a senhora está falando por que se faz isso? Qual seria uma saída prática para essa situação? E deixar de privar esse tipo de sociedade de cuidados médicos básicos, de acesso a água, moradia e importante manter né? essas reservas? É importante manter essas... Olha, as reservas, elas são um resgate histórico de um povo que perdeu não é o seu modo de vida, mas sim um povo que foi obrigado a permanecer longe da civilização. Né? Então, as terras, elas são um direito. Mas será que é direito mesmo? Como assim? É um direito pela metade, porque você tem o usufruto da terra, mas você não pode produzir nela. Então você coloca o indígena dentro de uma reserva,
mas ele não pode explorar, ele não tem autorização para explorar as riquezas do seu território. Veja, há narrativas, por exemplo, existem indígenas que enfrentaram essa narrativa, como os indígenas parecis, e resolveram plantar soja, arroz, feijão, produzir. Eles dominavam a técnica de plantio e iam trabalhar em fazendas. E olharam, mas a nossa terra está aqui, por que nós não devemos produzir nela? E começaram a produzir, avançaram a tal ponto, mas foram multados pelo IBAMA, proibidos pelo Ministério Público Federal, que presos no ideal imaginário ou contaminados pela narrativa internacional, incautos, né, incautos muitas das vezes, né, achando que estão protegendo, estavam condenando aquele povo à miséria. Então, várias e várias vezes eles foram proibidos e multados. E nos anos em que houve o governo anterior, que foi do governo Bolsonaro, eles atuaram com normativas da FUNAI facilitando o licenciamento caso o indígena quisesse produzir em suas terras. E isso fez com que eles avançassem. Hoje eles são um exemplo de desenvolvimento econômico de povos indígenas. Temos o Suruí plantando nas suas terras, mas todos enfrentam uma política contrária. Tiveram indígenas que perguntaram para outros indígenas no poder: mas por que eu não posso plantar feijão? Por que eu não posso plantar banana? Por que eu não posso plantar soja? Aí o indígena que estava no poder e está no poder olha para si, porque não faz parte da nossa cultura. Peraí, mas esse mesmo indígena defende o plantio da maconha, que não faz parte da cultura indígena. E ainda diz, porque a maconha faz parte da cultura indígena. Um bom pesquisador de Google, pelo menos, né? Vai ver que a maconha nunca fez parte da cultura indígena brasileira. Peraí, o indígena não pode plantar soja, não pode plantar arroz, mas pode plantar maconha? Pode ajudar no financiamento do tráfico de drogas. Veja como as narrativas elas impactam. Segregam o povo, mantém esse povo isolado, um local onde você não pode nem fiscalizar, aí o crime organizado atua lá dentro? Determinando quem pode e quem não pode. E é o indígena que não representa os indígenas. Exatamente. Pregando essa narrativa. Porque ele está com os interesses próprios. Exatamente. Aí você vê, não faz parte da nossa cultura. E quem respondeu isso, vive num apartamento, toma banho de água quente. Viaja para a Europa. Bebe água gelada, viaja para a Europa, mas condena o próprio povo a 1500, enquanto ele vive no século XXI. Veja, eu estou no século XXI. Eu gosto de tomar banho de água quente. Eu mereço. Eu tomo água gelada, adoro. Sua água está numa temperatura maravilhosa. Eu posso pedir comida por iFood. Mas por que o meu povo não pode ter o mesmo que eu? Por que o meu povo foi condenado a viver sem aquilo que eu tenho? Então eu acho que o meu povo se merece, tem o direito, por ser brasileiro, por ser originário. E por que não? Mas outros que vivem da mesma forma que eu condenam seu povo ao isolamento, dizendo para eles que não, isso não faz parte da cultura, mas eles mesmos vivem na outra. Mas, para dizer que são indígenas, colocam cocares enormes, tentam imprimir uma identidade vitimista, mas vivem regalados no século XXI e promulgam uma história de desamparo, de dor, do qual eles mesmos não vivem. O próprio indígena, né, se unisse, se tivesse interesse de ajudar o próprio povo, poderia viver como os indígenas americanos, canadenses, que são independentes, têm as reservas, a cidade, tudo é o indígena que comanda, tem exploração de petróleo. Cassinos, né? Cassinos, não depende do governo, né? Não depende de esmola do governo para sobreviver. Nós temos várias organizações, muitos indígenas estão nesse despertar. Nós temos 20 etnias que fizeram uma grande cooperativa, né, que é a Copraiba, né, o Copraíba. Eles agregam 20 povos e eles produzem milho, eles defendem os interesses desses povos. Assim como nós temos, agora eles estão montando uma federação, né? Federação para o Desenvolvimento Econômico Indígena. Então começam sim um despertar, uma consciência de que nós não devemos viver no passado.
Só sabe mesmo quem sente a paulada da segregação. E a senhora Com certeza. foi a primeira indígena a entrar nas Forças Armadas. Sim, a primeira mulher indígena a Primeira ser mulher. oficial das Forças Armadas Eu queria que a no senhora Brasil. contasse essa história, como é que foi? Então, é um percurso doloroso, mas um percurso que eu acho que ele é um resgate de uma identidade. Então, eu tinha 6 anos quando eu fui para a escola. E na escola disseram para mim que eu era a verdadeira brasileira. E me ensinaram a amar o meu país e amar a minha bandeira como um único símbolo de pertencimento. Ainda há pouco eu falei sobre essa questão de pertencer a algo, ser a única coisa que você tem. E na escola, todas as crianças perfilavam e cantavam o hino nacional. E eu fui induzida, né, treinada, educada para amar a minha bandeira, para honrar o hino nacional. E eu queria fazer aquilo igual as outras crianças, e eu não podia. Só as crianças brancas e as não indígenas é que podiam fazer aquilo. Ir para a escola se tornou um tormento, porque eu ia, mas eu não podia ser igual às outras crianças. Então eu prometi para mim mesma que custasse o que custasse, um dia eu hastearia a bandeira do Brasil e um dia o meu país sentiria orgulho de mim. Eu, aos 14 anos, saí do meu estado e eu fui para o Rio de Janeiro, saí do Amapá e fui para o Rio de Janeiro e eu fui ser mendiga. E de mendiga um dia eu virei atleta profissional porque fui estuprada e eu tentei correr do meu agressor e não consegui, então eu culpei as minhas pernas e eu falei para mim mesma que nunca mais eu seria tocada como eu fui. Quantos anos a senhora tinha quando aconteceu isso? Aí eu já tinha 20 anos. Nossa, mas que terrível. Então, com essas promessas, né, eu acabei virando atleta profissional. Como atleta profissional, eu conquistei uma bolsa de estudos. E com essa bolsa de estudos, eu resolvi estudar fisioterapia. Então, assim, eu passei por muitas violências na minha vida. Quando eu achei que estava tudo perfeito. Eu queria pedir para a produção um lenço de papel para a senhora, porque tocou, né? Tocou numa coisa profunda aí, né? Quando eu achei que estava tudo sob controle, a minha família sofreu um impacto da violência, né? No Rio de Janeiro. Meu marido foi sequestrado e assassinado e eu tive que passar fome com 3 crianças. Nossa. E eu tive que ensinar para os meus filhos a serem 3 gigantes, a encontrar na fome uma forma de alegria e riso ou não se deixar ser impactados por ela. E eu estudei e teve o processo seletivo. Eu passei para o Exército e pude hastear a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Mundiais Militares. E ali na abertura dos Jogos Mundiais Militares, eu não hasteei a bandeira do Brasil para aquelas outras crianças ou na frente dos professores. Eu hasteei para o mundo. Então, não tem quem pague isso. Foram 30 anos para realizar um sonho, que é hastear a bandeira do Brasil. Hoje eu posso dizer que eu estou em busca da realização de um outro sonho, que o meu país se orgulhe de mim. Então, eu procuro fazer as coisas de uma forma muito consciente, muito acertada, numa preocupação do que eu represento para minha nação ou aquilo que essa nação representa para todos nós brasileiros. E me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas. E a senhora não escreveu sua biografia? Na realidade, ela ainda nem chegou à metade. Ah, mas isso não quer dizer nada. Volume 1. Porque a sua história é incrível. A sua história é riquíssima, né? De drama e de realizações também. De né? conquistas, do que veio depois também. Eu né? acho que a interrogação do e por que não?
Né? Isso sempre, por que não? isso sempre me perseguiu a vida inteira. Às vezes falavam para mim, mas você não pode. Por que não? E, deputada, como que a sua história toda, sua carga emocional, tudo que você já passou, tudo que você enfrentou na vida inteira, te permite hoje trabalhar em prol da política, em prol da nação? O que a senhora deseja, assim, de trabalho no seu dia a dia profissional? Bom, eu venho desenvolvendo várias temáticas, né? Obviamente eu represento o povo do Amapá, né? Eu fui eleita pelo meu estado, a terra onde eu nasci. Eu voltei com toda essa carga, com todo um conhecimento acadêmico, e eu precisei colocar isso à disposição da nação. Então eu retornei para o meu estado após 30 anos, sem conhecer praticamente ninguém, e apertando mão a mão. Eu dizia, prazer, eu sou a Silvia Wayampi, uma filha do Amapá, uma herdeira da Amazônia brasileira. O Wayampi é uma etnia, né? Etnia. E eu vim aqui para pedir o seu voto de confiança, eu quero representar vocês. E contando toda a minha história para que eles vissem que eu estava preparada para enfrentar as adversidades que a gente pode encontrar no parlamento. Agora, não adianta eu ter passado por isso tudo, por enormes experiências, e não poder devolver isso de uma forma mais justa para a sociedade, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Como eu conheço a segregação, a dor e o abandono, eu sei o que a população do Norte vive. Os problemas econômicos que o Norte vive. Por exemplo, o meu estado, ele é o estado que está na rota do tráfico humano. Ele é o estado onde organizações criminosas se instalaram e se aproveitam da pobreza da região. Inclusive, 9 pessoas foram presas pela Polícia Federal numa operação em que eles foram presos por utilizarem o WhatsApp para vender, para comercializar crianças para abusos sexuais. E animais também. Nossa, que horrível. Então, casos, por exemplo, de meninos de 2 anos sendo vendidos em WhatsApp para serem violados sexualmente. Alguém se aproveita da pobreza naquela região. Imagine um pai ou uma mãe vendendo um filho em troca de comida. Imagine alguém sequestrando uma criança para ganhar dinheiro e vender um ser humano para ser abusado sexualmente. E de quem é a culpa? Se a Polícia Federal prende e a Justiça solta. É da Justiça? Não, porque ela vai fazer aquilo que está previsto em lei. E quem é que faz a lei? É o seu deputado federal. Então, se eu não ter essa consciência, se eu não saber na pele o que é a violação e não lutar por essas crianças, significa que eu não mereço estar onde eu estou. Então, eu entrei com um projeto de lei para dobrar a pena de quem pratique abuso sexual praticado contra crianças. Você veja bem, nós estamos no Sudeste, né? Todos falam sobre um crime de uma criança que foi jogada pela janela do prédio. Mas ninguém fala, né? Foi feito lei, foi feito toda uma comoção no país, mas ninguém fala das crianças do Norte que são vendidas para serem abusadas. Então, eu preciso falar sobre isso, eu preciso que o país tenha consciência de que existem outras crianças com outros impactos sociais em uma outra região que, por conta de narrativas internacionais, organizações criminosas se instalam e abusam da pobreza da região. A senhora falou animais também, é zoofilia, isso é crime também, né? Exatamente. Isso é crime. O que a senhora está falando, eu acho que tem muito a ver com essa visão que a gente tem no Brasil hoje, que tudo é Brasília, né? E a gente não fica sabendo desse tipo de coisa horrível que a senhora contou agora, né? Por exemplo, eu entrei com um projeto de lei para que as universidades, né, para que você seja admitido numa universidade enquanto aluno, você tenha que passar por um exame toxicológico.
Eu fui muito criticada por algumas pessoas e fui muito ovacionada por outras. Veja, mas isso funciona? Como assim? Por que isso agora? E cadê a liberdade da pessoa, se ela quer ou se ela não quer usar drogas? Isso é um problema dela, tá? Mas é um problema meu no momento em que eu sou um contribuinte e eu tenho o meu imposto sendo descontado. O seu dinheiro, o seu imposto, que deve garantir a saúde e a educação, é para garantir a educação. Então, e continua como sendo crime também, né? E A pessoa então, quer usar, mas é crime da mesma E como é maneira. então que eu vou permitir que o seu dinheiro, o dinheiro de você, que é um contribuinte, seja usado para financiar o narcotráfico? Sim, porque muitos desses alunos comercializam a droga dentro da universidade. E quem usa também financia o tráfico de drogas. Então não vamos ser poéticos de achar, mas ele é dependente, mas ele não pode. Financiou o tráfico de drogas. Então, para mim, uma pessoa que usa drogas, que fuma maconha, ajudou no sequestro e no assassinato do meu marido. Minha família foi impactada pelo crime. Pessoas são impactadas pelo crime. É um dever meu exigir que o seu imposto seja muito bem empregado. Para quê? Para que a nossa sociedade não venha passar por vários e vários episódios de violência. Deputada, a senhora sentiu na pele, passou por várias situações e eu acredito que você já nasceu forte. A vida ensina, mas eu acho que a força, o ser humano já nasce forte ou fraco, ele pode melhorar com o tempo. Suas ideias são maravilhosas na Câmara. Como que tá? Tá sentindo resistência? Tá tendo apoio? Porque a gente sabe que Brasília é um lugar difícil. É um jogo diário, né? Mas eu posso dizer, assim, até alguns conhecidos meus dizem assim, você assusta. Mas não é porque eu realmente assuste. O romper com o ideal imaginário assusta. Talvez as pessoas estivessem esperando que eu fosse vítima e que eu não fosse tão corajosa ou que eu não tivesse uma percepção... Porque você tem tudo para ser vítima e não é vítima. Não sou vítima. Não sou. Por incrível que pareça. Eu tive um episódio... vocês já viram, muitas pessoas, tem até algumas matérias de algumas parlamentares se queixando, né, de que foram tratadas pelo preconceito, racismo estrutural ou institucional. Veja, é apenas um episódio. Eu saí com uma assistente minha e falei assim para ela, vamos até a Câmara, mas eu vou ser barrada no elevador. E quando eu for barrada no elevador, você, por favor, não faça nada. Deixa tudo comigo. E aí a minha assistente, loira, do olhão claro, entrou comigo no elevador e aí o assessorista olhou para mim e falou assim, o seu elevador é outro. Jura? E estava escrito assim assim, exclusivo, né, para parlamentares. Eu olhei para ele, sorri e falei, eu sei ler. Ele não entendeu e falou assim, o seu elevador é outro. Aí eu sei ler. Olhei para minha assistente e sorri. Aí ele, o seu elevador é outro, pela terceira vez. Aí eu virei, aí apareceu meu botão, né? Aí ele, desculpe, deputada, aí eu não vi que a senhora era deputada. E aí eu não disse que eu sabia ler? Veja, como é que eu posso dizer que ele me tratou com preconceito? Não, veja, ele me reconheceu como igual. E de repente na cabeça dele, pessoas como ele, veja, eu estou dizendo igual, pessoas como ele não chegariam onde eu estava. É verdade. Então eu entendi que ele estava aprisionado no ideal imaginário. Aí o que foi que eu fiz? Eu não fui para os jornais para me vitimar, dizer como eu fui tratada mal dentro da Câmara. Falei, não, vamos mudar essa perspectiva. Resolvi fazer um café da manhã para todos os assessoristas no meu prédio, no prédio da Câmara. Sim. Em turno da manhã e em turno da tarde. Dividi em 2 turnos. No turno da manhã, eu reuni todos eles e me apresentei. Oi, eu sou a Silvia Wayampi, uma mulher do norte, uma mulher indígena, uma mulher que passou por várias adversidades. Contei a minha história toda para eles e disse, eu sou como você. E eu quero dizer que você pode estar onde eu estou.
Então, nós somos iguais e pode contar com este mandato. E no turno da tarde, a mesma coisa. E foi impressionante a resposta que eu tive, deles olharem para mim e dizerem assim, nunca fizeram isso por nós. Nunca nos viram. Então, veja, aquele senhor, ele me reconheceu como igual. E para ele, pessoas como ele não poderiam estar ali. Mas no momento em que eu os vi como igual, no momento em que eu os acolhi, é diferente. Olha, eu sou muito bem tratada na Câmara, no meu prédio, pelos assessoristas, pelas moças da faxina, pelos outros colegas parlamentares, porque eu sou igual a eles. E quando se percebe isso, não tem igual. Então, assim, hoje eu posso dizer, eu reverti um tratamento que talvez para alguns fosse preconceituoso, eu reverti numa energia muito boa. Mas em relação às suas propostas diante dos outros parlamentares? Olha, talvez, como eu disse, né, para algumas pessoas, isso assusta. Então, muitas das vezes, as pessoas, pelo ideal imaginário, devem pensar assim, uai, será que... Será? Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Eu sou uma das mais atuantes. E o que esperar? Geralmente as pessoas dizem, uai, mas uma indígena na Comissão de Segurança falando sobre soberania nacional, falando sobre aumento de pena num crime... O que ela tem de conhecimento em relação a isso? E isso começa a criar uma interrogação nos outros colegas. Minha pergunta, por que não, né? E por que não? Por que não? Por exemplo, quebrar expectativas. As pessoas se assustam quando descobrem que você é uma oficial do Exército? Sim, se assustam. E se assustam ainda quando eu começo a falar sobre a minha formação. Vamos impactá-los, por exemplo? Eu sou formada em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Eu sou formada em Salvaguarda e Segurança pela ONU. Eu sou formada em Transporte Aeromédico Adulto, Neonatal, Pediátrico. Eu sou formada em Resgate Aeromédico. Sou paraquedista. Sou formada em Liderança Estratégica pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército Brasileiro e sou formada em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Eu perdi as contas. Sou especialista em anatomia, biomecânica, terapia intensiva. Fundei o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil, com formação específica em transporte aeromédico e o DQBRN, né? A Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Fui homenageada pelo meu conselho, né, pelo Prefeito 2, com a Comenda Fernando Lemos, que é a mais alta distinção dada àqueles que marcaram a história da saúde no Brasil. Veja, o mundo inteiro ouviu falar sobre a reabilitação da fisioterapia em unidades de terapia intensiva. E o pai da fisioterapia respiratória, que foi o Carlos Azeredo, ele foi homenageado com esta comenda, Fernando Lemos, 10 anos após a morte. Eu fui homenageada com 1 ano e meio como chefe do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Central do Exército. Risada, deputada, mas eu fiquei pensando que, de acordo com essas pessoas, a senhora devia estar na tribo agora, amassando raiz, né? Isso. E tem esse currículo absurdo, né? Domina quem domina. E na raça, com estudo, trabalho, sem cota. Olha, eu queria só dizer uma Por coisa. incrível que pareça, eu não tive cota. Não tive? Não tive. Não tive. Não que eu não quisesse, eu queria. Eu só não consegui. Sei. Só não consegui. Olha, eu queria dizer que, só um intervalinho. A senhora assina a Revista Oeste? Não. Assino. Produção. Não tem problema Não, se não assinar. não assino, não. Mas a senhora vai assinar porque o Roberto vai explicar um pouquinho por A que Joyce que- explica a dessa Joyce vez, explica porque dessa vez. da última vez que a gente gravou, fui eu que Porque expliquei. aqui a gente... O jornalismo brasileiro está numa situação muito chata, muito... Né, E aqui a gente conta os fatos como eles são. Até ia pegar um gancho da cota e também não fez carreira na Uni, né? Minha matéria dessa semana é sobre a Uni, sobre os estudantes profissionais. Tem deputados, inclusive, que migram de um curso para outro, de uma faculdade para outra, ficam anos na vida acadêmica sem terminar uma graduação. Tem deputado que lá na página da Câmara aparece...
Profissão estudante, escolaridade superior incompleto. Nós temos 2 CPIs que foram engavetadas. A UNE ela é financiada por partidos de esquerda, principalmente PCdoB, que usam as universidades para propor suas pautas partidárias. E a senhora não estudou com cota e nem fez carreira na UNE. E ninguém na Unileoeste, que é Não. um grande elogio para nós. Então a gente, a Oeste custa A sua assinatura. A sua assinatura, a gente não aceita dinheiro público. Então, Não temos mudou o outros tipos de governo. financiamento, a não ser os nossos assinantes e o pessoal que consome o nosso conteúdo realmente. É isso aí, que a gente tem a revista semanal, tem o site que é diário, é contínuo. Tem os programas que vocês estão assistindo aqui com a gente hoje. O Westcast, Liberais, Sem Filtro, Oeste Sem Filtro e Estúdio Estúdio Oeste. É isso aí. E vem mais por aí. Tudo financiado com a sua assinatura. Então, a deputada vai assinar agora, saindo daqui. Produção. Ó, já estão fazendo a assinatura. Olha, Pronto, ó. produção Foi eficiente. a Conseguimos mais assinatura mais rápida que a gente conseguiu aqui. Pô, então é isso aí, assine Oeste. E que mais? Depois desse currículo ficou tão difícil. Não, fica saber difícil o que fazer uma falar. pergunta agora. Meu Não, pode Deus, perguntar. isso Isso é significa que eu impressionante. estou pronta para responder. Com Nossa, certeza. é impressionante. Esse currículo é realmente... Nasceu pronta. Nossa, meu. Você acredita que depois eu fui fazer especialização em gestão financeira e orçamentária em organizações públicas? E agora estou fazendo especialização em segurança pública e inteligência. A senhora tem vontade de ser governadora do Amapá, por exemplo? Olha, a política nasceu para mim quando eu me tornei secretária nacional de saúde. Veja, o ex-presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, quando foi eleito, ele convocou 4 mulheres para fazer a sua transição de governo. Quis Deus e a história que eu fosse uma dessas 4 mulheres. Fui fazer a transição de governo do Jair Messias Bolsonaro. E acabei sendo nomeada secretária nacional de saúde em 2019. O que aconteceu? Lá, obviamente, eles acreditavam que uma índia assumiu como secretária nacional de saúde. Não deve entender nada. Mas eu fui muito bem treinada dentro do Exército Brasileiro. Muito bem treinada. E eu conseguia interceptar, achar desvios, e eu ia para cima. E isso me rendeu eu ter sido feita refém uma vez. Sofri 2 tentativas de assassinato. É mesmo. E quando eu me deparei com essas adversidades dentro do executivo ou das influências que o parlamento poderia ter, né, que o legislativo poderia ter dentro do executivo, eu disse não. Isso, todo cidadão de bem deve colocar o seu nome à disposição da sociedade. Porque se você não colocar o seu nome à disposição da sociedade, apenas os inescrupulosos estarão lá para ocupar o lugar e determinar o percurso da sua vida. Então, após esses episódios, eu disse, não, eu vou fazer a diferença. O que aconteceu comigo não deve perdurar. Então, eu coloquei meu nome à disposição. E foi por isso, né, que eu entrei para essa área política. Mas eu não faço politicagem, eu não me envaideço, até porque eu sou uma mulher de muitos altos e baixos, né? Eu digo que eu sou uma mulher do limbo, que viveu nos esgotos e que teve que se refazer dos dejetos. Então, hoje eu sou, amanhã eu não sou, hoje eu sou, amanhã não sou. Então, eu estou deputada. Se a população do Amapá achar que eu devo continuar deputada, eu serei deputada. Se a população do estado achar que eu devo ser governadora, eu serei governadora. Se a população do estado achar que eu devo ser senadora ou prefeita, eu serei. Eu serei. Isso vai depender da resposta, né? E a senhora já teve uma carreira artística também? Tive. Como é que foi essa carreira? Então, como eu vivia nas ruas, eu catava livros e revistas velhas para vender, para poder comer. E numa dessas, alguém falou para mim do Círculo do Livro, o antigo Círculo do Livro. Nossa, sim. E de livros velhos e revistas velhas, eu fui vender livros novos, assinaturas de leitura de porta em porta.
E eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora na antiga Manchete, Sim. Sim. que me apresentou ali enquanto eu queria vender livros. Eu vou te apresentar para alguns poetas e escritores do Rio de Janeiro. E me apresentou. E eles me convidaram para uma reunião na PERJ, né, na Associação de Poetas e Escritores do Estado do Rio de Janeiro. E eu comecei a frequentar o Teatro Vila Lobos toda terça-feira para ver os poetas declamando poesia. E eles me incentivaram a estudar artes. Fui estudar artes, me formei e fui trabalhar na Rede Globo, inicialmente. Artes plásticas. Isso. Fui trabalhar inicialmente como aderecista, então eu entrei para a minissérie A Muralha, eu fui confeccionar cocares e colares para a minissérie. Durante a minissérie fui convidada para fazer um treinamento para dar aula a Maria Maia, Alessandra Negrini e a outras atrizes como a Juliana Paz, que estavam fazendo teste para a minissérie, né? Para uma personagem. E fui dando aula ao mesmo tempo. Logo depois ingressei numa outra produção, que inicialmente era Tatuapú, mudou para Tarzan e depois virou Uga Uga. Sim, Aí eu fui grande dar sucesso, aula. né? Foi um grande sucesso. Foi essa muito novela. sucesso em 2000, né? Depois eu fui dar aula para essa produção, aí eu fui dar aula para o Cláudio Reineres, eu fui dar aula para o Roberto Bonfim e atuei como atriz, né? Até porque também era da minha formação. Acabei como fazendo, atriz, acabei fazendo um personagem famoso na época, que era a Crococá, que era uma índia horrorosa, que tinha os dentões todos podres. Atuei como Pena Levinha em Bang Bang. Olha a Crococá ali. Meu Deus, era horrível. Isso era uma prótese, uma dentadura que foi colada, né? E foi um personagem puro, engraçado. Do Mário que- Prata, né? Isso, O Bang que Bang, cativou, assim, muitos adolescentes na época, né? E eu fui da companhia de teatro do Pedro Bial, né? Trabalhei com o Matheus Natchergalli, Otávio Augusto, Ivan de Albuquerque. Nós tínhamos uma peça de teatro chamada A Controvérsia, que nós rodamos o Brasil durante 2 anos. Nossa. E durante gravações e viagens, foi aí que eu sofri aquela violência narrada, né? Nas ruas. E aí a tentativa de fazer com que aquela dor fosse aplacada, eu comecei a enfrentar, eu digo que eu fui enfrentar os meus próprios demônios no local de batalha. Então, se eu fui estuprada na rua, eu ia para a rua para correr, para isso é treinar as incrível, minhas né? pernas. Em vez de se trancar em casa, ficar com medo, né? Então, Vai eu enfrentar, sempre né? enfrentei, eu nunca me acovardei. E acabei virando atleta quando uma mulher olhou para mim e falou assim: você está correndo tanto, é para uma competição que vai ter no aterro do Flamengo? Aí eu, peraí, o quê? Ela, olha, uma moça desistiu de correr na minha equipe, você não quer correr? Eu pago sua passagem, eu já tenho inscrição, você vai lá e corre. Nessa época eles premiavam muito bem os atletas, né? Hoje não. E aí eles premiavam os 10 primeiros, e eu fui o 7º lugar geral. Olha. E aí ninguém sabia quem eu era. Mas quem é você? Onde você treina? Foi uma aparição. E aí me convidaram para fazer um teste no Vasco da Gama. Eu fui aprovada. E aí virei atleta profissional. A sua vida é toda de aproveitar as chances que a vida dá, né? É incrível. Começou, estava vendendo revista velha, foi parar na Globo, virou atriz. Foi. Isso é incrível, é uma lição, né? Não ficou chorando, eu sou uma pobre coitada. Foi a luta, né? Exatamente. Nossa. Eu acho que quem me deu força mesmo... Eu tinha 3 filhos que dependiam de mim. Eu não podia ser fraca na frente deles. Por exemplo, eu comentei, né, do sequestro e do assassinato do meu marido. Eu não pude chorar. Se eu chorasse, eu destruiria os meus filhos. Eu não podia fazer isso com eles. A vida já seria dura demais. A senhora foi mãe aos 13 anos, Aos né? 13, aos 15 e aos 17. Nossa. Então, a vida ela seria dura demais com os meus filhos. E seria muito mais se eu me entregasse. Então, eu não podia fazer isso com eles, né? Então, eu digo que eu não tive alternativa. Eu não tive nenhuma alternativa a não ser enfrentar.
Então, eu não tinha ninguém para segurar a minha mão, eu não tinha ninguém para me dar colo. Então, eu tive que ir para a rua muito cedo, né? A rua talvez ela tenha tirado um pouco essa coisa do olhar para o lado e saber que você vai ter um colo. Eu sabia que eu não teria. Entendeu? Mas sem querer tocar em assuntos tão, né, Não, dolorosos. mas essa são história- dolorosos, mas muitas das vezes ele pode tocar o coração de alguém que eu esteja queria saber passando por alguma O dificuldade seu nem agora. passou por uma o que situação aconteceu assim. com ele? Bom, na época, no Rio, estava tendo muito sequestro relâmpago, né? Meu marido sim. era um atleta profissional, havia sido campeão sul-americano no cross-country, meia maratona, nos 10 mil, 5 mil. E ele iria viajar para o Mundial na Itália. No dia 4 de abril, no dia 30 de março, estacionando o carro na garagem, ele foi levado, com carro, com Nossa, tudo. meu. Foi um processo bem... Isso foi em 2007. Foi um processo bem doloroso, mas eu acho que... E eu falo para todas as pessoas, né? Quando eu passei para o Exército Brasileiro, e o fato de eu ser atleta, eu achava que eu ia para a Escola de Educação Física entregar todo o meu conhecimento adquirido, né? No esporte para a Escola de Educação Física dentro do Exército Brasileiro. E me mandaram para um hospital Nossa. para eu trabalhar dentro de um CTI. E dentro de um CTI, que eu não era especialista na época, eu tive que virar uma especialista em 15 dias e eu deparava com a luta, né, pela vida, a luta contra a morte de muitos e muitos pacientes. E foi ali que eu entendi que a cada pessoa que eu mandava para casa era um pedaço do meu marido que voltava. E ali eu entendi que não, ele não merecia a forma como ele morreu. Mas entendi que eu merecia toda a dor. Mas por que você merecia a dor? Você é uma pessoa ruim para merecer essa dor? Não. É porque essa dor me fez mais humana. Ela me fez dar muito mais valor àquele que está no leito, aquele que precisa voltar para casa, ou aquela família que espera. Então eu digo que essa dor ela me transformou na mulher que hoje eu sou. E todos os dias eu peço a Deus, não me cura dessa dor. Eu preciso dela para eu continuar encontrando um motivo para mudar a vida das pessoas. Até voltando um pouquinho para a política, você acha que essa sua dor, esse seu entendimento do que é a vida, te ajudou a pensar nas necessidades e querer brigar, e lutar, e criar, e fazer mais coisas pela Amapá? Sim, totalmente. Eu sei o que o meu povo sofre, eu sei a forma como o meu povo é visto. E eu valorizo tanto a minha terra, eu valorizo tanto o meu povo, que eu preciso que o estado do Amapá seja conhecido e reconhecido, né, como a capital do meio do mundo, como a terra que tem possibilidades de uma grande produção econômica, cujo povo, apesar de toda a sua dificuldade, tem muito a oferecer para a nação brasileira. Então isso tudo impactou demais, né, na minha vontade de servir ao meu povo. Pô, Dago, aí fica difícil. Fica difícil, Nossa, viu? cara. É isso aí. A viu? deputada não é exemplo de superação, ela é exemplo de coragem mesmo. É isso. Ela foi vivendo, não é que superou, ela foi vivendo e foi encarando, foi enfrentando, não ficou de mimimi. E de tudo o que aconteceu, já aconteceu. Nossa, essa entrevista aqui é uma lista de coisas que a senhora fez. O que falta fazer ainda? Para mim, o que a senhora gostaria de fazer ainda que não fez? Além da biografia que a gente vai... olha, Pela metade. na realidade, eu metade. acho que eu fui impulsionada por coisas que eu não consegui fazer. Eu, em determinado momento da minha vida, eu pensei assim, eu queria ser diplomata. Eu deveria fazer relações internacionais, mas acabei indo para fisioterapia. Aí não deu. E quando eu entrei para o Exército Brasileiro, eu pensei assim, eu quero ir para uma missão de paz. E aí a oportunidade surgiu em 2014, mas aí aconteceu outras adversidades e aí eu não fui. Então eu digo que o que está faltando agora é a questão de representar o meu país, muito bem representado, e também
fazer missão de paz. Quer dizer, acho que a história quis que eu atuasse ou trouxesse todo o meu conhecimento para o meu país. Então, a minha missão de paz é entre os povos brasileiros e a minha representação diplomática é defender o meu país e defender a minha nação. Então, isso eu estou começando agora. Vida longa. E a senhora, a gente sempre pergunta aqui, como a senhora se diverte? Eu? Assim, algum momento tem para que não trabalhar, olha, aí relaxou, o que a senhora faz? Bom, vocês nem vão acreditar. Eu digo que eu crio o meu mundo, né? Eu digo que eu tenho um espírito de mendigo. Como assim? Você já viu um mendigo sair no meio da rua dizendo: oi, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Não, você não vê um mendigo fazendo isso. O que você vê um mendigo fazer, por exemplo, às 18 horas ou quando o dia começa a escurecer? Ele faz o quê? Ele se recolhe. Ele deixa de perambular, ele vai para debaixo da marquise e ele fica em isolamento. E eu digo para todo mundo que eu fui contaminada pelo espírito do mendigo. Eu me recolho. Das 8 horas da noite eu começo a ficar desesperada. Eu preciso estar sozinha dentro do quarto, trancada. Eu me tranco dentro do quarto e relaxo. Eu digo, o melhor momento da minha vida é quando eu chego dentro de casa e vegeto em cima da minha cama. Eu penso no mundo, eu penso em tudo que aconteceu, eu penso em diferenças sociais, eu procuro entrar dentro de mim e tirar o melhor proveito de tudo aquilo que me aconteceu. Se pessoas tentaram se aproveitar de mim ou não, se pessoas me veem com um olhar maldoso, se as pessoas acham que eu sou má, se as pessoas acham que eu sou uma boa pessoa. É o meu momento de reflexão, é ali que eu me fortaleço, é ali que eu estimulo o meu instinto primitivo de defesa. Então eu me divirto ficando sozinha. É a melhor companhia para você. Tá bom. Dificilmente as pessoas vão me ver. Algumas pessoas olham muitas vezes nas minhas redes sociais, acham que a minha vida é badalada, que a minha vida, uau, né, é muita coisa. Não, as coisas badaladas, elas são em função do trabalho. Sim. Mas em função da minha vida pessoal, eu estou dentro da minha casa, cuidando da minha família. Porque o trabalho exige também uma dedicação muito grande no caso, né? Ser deputado é muito complicado, né? Eu conto para as pessoas assim que o meu sonho era ser dona de casa. E eu tentei. Eu passei 3 meses sendo uma dona de casa assim, feliz da vida. E foi justamente quando meu marido foi... eu sofri esse impacto da violência na minha família e eu tive que puxar a espada, tive que puxar o meu escudo e voltar para a guerra. Então nunca mais eu parei. Eu vi que esse sonho está muito distante. Né? Ser dona de casa, que é o meu sonho, não foi determinado para mim. Eu tenho que continuar. Eu sinto inveja das mulheres que conseguem isso, sabe? É um sonho muito distante para mim. Não tem como uma mulher com a minha história ou com as minhas lutas se recusar a entrar no combate. Eu seria uma covarde. Isso seria egoísmo da sua parte. E seus filhos já estão crescidos, já estão... Já estão crescidos. Eu sou avó, né? Tenho uma neta de 16 anos, Nossa, eu tenho cara, um neto de 5, outro de 3. E o mais engraçadinho, meu neto virou para a mãe e falou assim: mãe, eu gosto da minha avó, mas não é porque ela é deputada, eu gosto dela porque ela é engraçadinha. E criança é sincera. Porque assim, eu brinco, as minhas brincadeiras não são brincadeiras muito tipo vovó, né? Brincadeira de espada, cada um puxa um pedaço de vassoura para bater um no outro, e aquela brincadeira assim que todo menino, porque são meninos, né? A menina não tá porque ela mora nos Estados Unidos, a de 16 anos, ela estuda lá há bastante tempo, já está quase há 8 anos lá. Então, os outros, como eu os vejo pouco, então é a brincadeira da espada, a brincadeira do pau e pedra. E eu digo assim, eu estou na minha fase menino, eu tenho que ser menino para brincar com os outros meninos. E eles têm alguma ligação com a cultura indígena? Assim, a mais velha, de 16 anos, antes dela sair do Brasil, ela foi para a aldeia
ver os bisavós, passou pelo ritual da tucandeira, passou por todo um processo cultural, porque ela estaria longe do seu povo totalmente, né? Da mãe, da avó, os indígenas. E por conta disso eu achei necessário ela levar essa carga com ela. E esses dias ela mandou uma mensagem para mim dizendo: vó, eu quero passar um período, um estágio com você no Brasil para conhecer a sua atividade dentro do parlamento. Eu posso acompanhá-la? Deve. Oh, que legal, cara. Deve. Mas ela saiu do Brasil e antes dela sair eu disse para ela: vá, domine aquela cultura e depois retorne para fazer a diferença no seu país. Pelo seu povo, você tem uma identidade. Você passou por um processo que talvez muitas pessoas não tenham passado. Então, valorize o seu povo, valorize a sua identidade, valorize a sua nação, mas domine aquela outra cultura. E ela está em que lugar? Está nos Estados Unidos? Está nos Estados Unidos. Qual estado que ela está? Ela mora em Houston. Houston. Ela mora em Houston. Grande cidade, linda. Né? Estuda, tá bem. Que ótimo, né? É uma menina assim, muito inteligente, é considerada uma criança acima da média. E eu espero que ela tenha bastante sucesso e que ela consiga depois retornar ao Brasil e fazer a diferença. Vai fazer. Deputada, olha, foi incrível. emocionante, foi emocionante. Aprendizado. Né, esse programa, especialmente. Muito obrigado pela sua presença, CYMP. Muito obrigado mesmo, a gente enriqueceu muito, né? Muito. Conheceu muita coisa e está aqui à sua disposição. Prazer é meu, né? Aproveitar para falar para a população que nos acompanhou, que nós tivemos ainda há pouco assinado, né? O presidente da República, o atual presidente, ele publicou uma MP, a 1162, que é o novo programa Minha Casa, Minha Vida. E nós apresentamos uma emenda nesta MP, que foi a 254, que garante agora a povos indígenas e quilombolas o direito à habitação, o direito ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, tudo de novo que o programa apresentou foi feita por esta indígena da direita. Muito bem. É uma forma da gente minimizar as diferenças, né? Muitos indígenas e quilombolas querem ir para a cidade para estudar e não podem, porque não têm onde ficar. E muitas das vezes há relatos, inclusive, de mulheres que se prostituem para poder pagar o aluguel. E é uma forma da gente minimizar essas diferenças. E pode ser um começo para a gente urbanizar o indígena e a gente brasileiros, homem branco, indígena, não indígena, juntos defendermos a soberania do país. Exatamente. Tirar o índio da reserva, talvez. Ou fazer com que ele domine também esta outra cultura. Domina quem domina. Por exemplo, da onde eu vim e onde eu estou. Eu só estou aqui porque eu domino a sua cultura, porque eu domino a sua língua, porque eu domino a sua ciência. Para levar o desenvolvimento para lá também. Exatamente, né? Exatamente. E aí sim nós poderemos fazer um único coro, né? Que é o Brasil. Um só que Brasil. é o povo brasileiro. É E isso aqui que nós precisamos. tem aqui uma questão muito importante que o seu assessor aqui vai trazer. A Revista Oeste está dando os parabéns para a senhora por ser a mais nova assinante. Obrigada. Vendemos uma. E agora, olha, o pessoal do Amapá, né? Assine o Oeste também, siga como a deputada Silvia. Exatamente. Né? Ó, gente, todo mundo assinando Revista Oeste, tá? Povo amapaense, povo da direita do Amapá, que com muito orgulho foram os que, assim, viraram o segundo turno no estado do Amapá. Então, gente, ó, vamos assinar a Revista Oeste. Muito bem. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado mesmo. Obrigado pro Roberto. Valeu, Dagô. Obrigado para Valeu, Joyce. Obrigado, E deputada. a Sempre gente obrigada aqui, você sabe, toda quarta-feira às 20h30 tem um programa novo e a gente sempre homenageia um índio empreendedor. Certo, Roberto? Certíssimo. Sempre homenageia aquele índio anônimo que cavalga pelas planícies do estado de Montana com seu sonho de ter uma plantação de fio dental. dental. Exatamente. E quando eu digo
Going to Montana Soon, o Roberto responde. Hip Tayu tá aí, pessoal. Valeu. Roda a vinheta. Tchau.